para você uma coisa: muitas notícias desagradáveis aí fora, muitos problemas, muitas situações adversas, mas eu quero te chamar, igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, a decretar e declarar na sua casa: mostra-me a tua glória, mostra-me a tua glória, porque muitos estão vivendo o oposto do que nós estamos vivendo como igreja, e o Senhor nos selou para declararmos, decretar: mostra-me a tua glória, porque os que estão lá fora precisam de saber que existe uma igreja que clama: mostra-me a tua glória, e eles vão te procurar e dizer: eu quero essa glória, essa glória, essa glória, essa glória, essa glória, essa glória, que vem dele, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, oh, na minha casa, mostra-me tua glória, na minha vida, mostra-me tua glória, aonde eu passar, mostra-me tua glória, no meu caminhar, no meu falar, mostra-me tua glória, oh, oh, mostra-me tua glória, oh, eu quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença, é o meu lugar. Quero olhar na face daquele que eu amo e ficar na presença, é o meu. Mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, oh, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória, mostra-me tua glória. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia, aleluia, aleluia. Shalom, graça e paz, igreja do Avivamento. Todos são felizes nessa manhã? Aleluia. Hoje é um domingo muito especial. Primeiro, porque nós estamos aqui para adorar aquele que transforma todo o ambiente, que é Yeshua HaMashiach, Jesus o Messias, o nosso Salvador. É um domingo especial, porque Ele está aqui e nós estamos aqui também por causa dEle. Amém? Estamos como igreja para adorar o Senhor, para buscar a sua face, também para ouvir a sua voz. E eu tenho certeza que nesse dia Deus já começou a falar e vai continuar falando aos nossos corações nesta manhã. Quero dar boas-vindas a todos aqueles que estão nos visitando pela primeira, segunda ou terceira vez. Sejam bem-vindos em nosso meio. Espero que vocês voltem. Estamos honrados com a sua presença aqui nessa manhã. Amém? Se você não tem a oportunidade, cumprimenta a pessoa do outro lado assim. Como é que vai? Que bom te ver aí hoje. Que bom ver você hoje na casa do Senhor. Não dá mais para pegar na mão, porque estamos em tempos diferentes. Mas em breve, Deus permitindo, tudo voltará ao normal. Amém? Hoje nós temos conosco um convidado muito especial, que eu conhecia através dos vídeos dele pelo YouTube, pela internet, e eu lembro que uma das músicas, o nosso louvor aqui, cantou várias vezes uma música muito abençoada,
que fala sobre importa que ele cresça e que nós diminuemos, né? Isso, que ele cresça, parece que é o nome da música, que é o Degma Marques. Não sei se a pronúncia correta é essa mesmo, Degma Marques. E aí o pastor Daniel, que esteve aqui há umas 3, 4 semanas atrás, falou assim, eu conheço o Degma, se você quiser que ele venha aqui na sua igreja. Eu falei assim, pois não. E aí ele passou o contato para mim, então hoje ele está aqui, amém? Eu gostaria de chamar ele, a equipe dele que vai estar acompanhando ele agora. Nós vamos continuar nesse momento de louvor e adoração. Vamos dar um aplauso ao Senhor Jesus, aleluia. Seja bem-vindo. Obrigado. Amém, Deus abençoe. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém? Vocês estão todo mundo acordado, gente? Aleluia. Muito prazer, meu nome é Degma. Raramente alguém consegue falar meu nome com a pronúncia correta. Queria honrar o senhor nessa manhã. O senhor conseguiu falar meu nome certinho. Isso é muito bom, porque os goianos... Tem goiano aqui, gente? Os goianos inventam os nomes, né, gente? Eu tenho 46 anos de idade. Vocês ficaram surpresos, né, gente? Sou casado com a Clícis, outra de nome estranho também. Sou pai do Eliseu, batera. Pai do André na guitarra. O namorado do Eliseu está lá, a Nicole. E os irmãos que nos acompanham aqui, os irmãos são de casa, os irmãos já conhecem, né? Para nós é uma alegria estar com vocês nessa manhã, porque nós sabemos que aquele que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, está nesse lugar, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando o apóstolo nos contactou, a gente, com muita alegria, atendeu o convite para estar com vocês. Então eu queria te convidar nesse momento, daqui a pouco eu continuo falando um pouco mais a respeito de mim, mas eu queria te convidar nesse momento, se você puder, sentado mesmo na sua cadeira, fechar os seus olhos. Não porque você vai ver Deus com os olhos fechados, não é isso. Mas é para vocês não se distrair com nada ao seu redor. E continuar se conectando à presença do Espírito Santo nesse lugar. Ele está aqui. Ele está nesse lugar. Aleluia. Ele está aqui. Adoramos nesta manhã, Jesus. Você pode começar a dizer aí no seu lugar mesmo: Senhor, eu te adoro nessa manhã. Eu te adoro nessa manhã, Jesus. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. És bem-vindo aqui. Eu encontrei, Senhor, o meu tesouro. Tu és, Senhor, o meu tesouro. Eu vivo por ti. Eu encontrei, Senhor, o meu tesouro. Pode cantar comigo. Tu és, Senhor, o meu tesouro. Eu vivo por ti. Você pode cantar mais uma vez? Eu encontrei, Senhor,
Posso ouvir a voz da igreja? Eu encontro, Senhor, o meu. Você crê nisso? Tu és Senhor, oh, oh, o meu tesouro. Eu vivo por ti. Eu vivo por ti. Você pode ficar de pé no seu lugar agora? Cante comigo mais uma vez, eu encontrei. Eu encontro, Senhor, o meu tesouro. Diga comigo, tu és. Tu és, oh, 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 o meu tesouro. Diga, eu vivo por ti. Vamos lá. Eu vivo por ti. Cante comigo do início, onde está? Onde está meu coração? Ali estará o meu tesouro. Onde está meu coração? Ali estará o meu tesouro. Não há nada melhor? Não há nada melhor que tua presença. Você crê nisso, igreja, nessa manhã? Não há nada melhor que o teu perfume. Declara comigo. Que o teu amor. Eu encontrei, Senhor, o meu tesouro. Diga pra ele, tu és Senhor. Tu és Senhor, o meu tesouro. Eu vivo por ti. Eu encontrei, Senhor, o meu tesouro. Diga, tu és Senhor. Tu és o meu tesouro. Diga, eu vivo por ti. Eu vivo por ti. Com palmas, vivo por ti. Do início, onde está? Onde está meu coração? Ali estará o meu tesouro. Onde está meu coração? Ali estará o meu tesouro. Quero ouvir a igreja comigo, não há nada melhor? Não há nada melhor que tua presença. Diga comigo, não há nada melhor que o teu perfume. Nada melhor que o teu perfume, que o teu amor, que o teu amor. Eu encontrei, Senhor, o meu tesouro. Diga pra ele, tu és, oh, 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 o meu tesouro. Vivo por ti. Só a igreja comigo. Eu encontrei. Não tô ouvindo. É pra ele que você está cantando. Tu és, oh, 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 o meu tesouro. Diga, eu vivo por ti. Mais uma vez. Eu encontro, Senhor. Diga pra ele, o meu o meu tesouro. Diga, eu vivo por ti. Eu encontrei, Senhor, o meu tesouro. É Senhor, o meu
vivem para o Senhor. Aleluia, quantos estão felizes nessa manhã? O Senhor é bom. O Senhor é bom. Ele é o maior tesouro que nós podemos ter. Aleluia. Eu nasci para isso. Eu nasci para adorar, porque Ele é tudo em nós. Porque dEle, por Ele e para Ele são todas as coisas. Aleluia. Aleluia. Jesus, és tudo em mim, és meu ar, meu viver, tudo que há em mim. Jesus, és tudo em mim, és meu ar, meu viver, tudo que há em mim. Jesus, és tudo em mim, és meu ar, meu viver, e eu vivo só pra ti. Existo só por
isso que nós queremos. Diga. Diga para Ele nessa manhã. Eu preciso estar mais perto. Quero estar. Agora só a igreja, sem efeito, sem brincar. Você pode fluir com a sua voz. Tu quer, libera a sua voz, diga mais. Diga para Ele, diga isso para Ele. Com todo o seu coração, diga para Ele. Eu de ti, mais uma vez, sempre hei de.
cante a sua glória. Vai cantando, vai. Mais uma vez, que Ele pode liberar sua voz aí no teu lugar, o seu cântico agora ao Senhor, querido. Assentado, de pé, de joelhos. É o teu coração. Você pode liberar, erga a sua voz agora, erga a sua voz aí no teu lugar. Adore ao Senhor. Derrama sobre nós a tua glória. Derrama a tua glória. Restaura
nós terminarmos esse momento, você pode levantar suas mãos ao Senhor. Dizer: Senhor, eu me consagro nessa manhã mais uma vez, eu me entrego a Ti. Diga: eu me entrego, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a Ti, Jesus. Minha vida dou a Ti, Senhor, rendido a Ti estou, e pra sempre cantarei. Vamos terminar dizendo isso? O Teu querer, minha vida sempre cantarei. Diga: faz em mim o Teu querer. Pela última vez na minha vida, minha vida dou a Ti, Senhor. Diga: rendido, eu me rendo nessa manhã, eu abro meu coração, Jesus. Pra sempre cantarei. Faz em mim o Teu querer. Diga: faz comigo, faz em mim. Faz em mim o Teu querer. Mais uma vez. Faz em mim. Mais uma vez. Faz em mim. Faz em mim o Teu. Diga isso mais uma vez. Faz em mim. Faz em mim. Faz em mim o Teu Aleluia, 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 aleluia. Aceite por um momento, querido. Aleluia. Aleluia. A presença de Deus é bem forte aqui nesse lugar, amém? Uma vez o profeta João Batista disse: não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Importa que ele cresça, que eu diminua. Você consegue visualizar aquela passagem de Ezequiel capítulo número 47, quando ele é levado ao rio de águas purificadoras? Depois de ter caminhado várias etapas, ele chega no momento que não se via mais, só a cabeça que aparecia. O que se via era o rio, porque ele estava ali naquela figura totalmente dentro da presença de Deus, no meio do mover do Espírito, onde a gente desaparece e ele cresce e ele aparece. Quando olham para nós e veem menos de nós e mais de Jesus, aí nós estamos no caminho certo. Fala para a pessoa do teu lado: importa que ele cresça e que nós diminuamos. Amém? Daqui a pouco vou passar a palavra novamente para o Degma, mas é um momento de adoração que nós estamos tendo agora, e nesse momento nós vamos continuar adorando ao Senhor. Eu convidaria alguns diáconos aí que pegassem alguns envelopes e viessem aqui à frente, porque é um momento agora que nós iremos adorar o nosso Senhor, devolvendo a Ele os nossos dízimos e as nossas ofertas, como está escrito na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não muda,
homens mudam, teólogos interpretam diferente, mas a palavra é a mesma do Antigo Testamento, no Novo Testamento. Há 2000 anos atrás ela continua sendo a mesma palavra nos dias de hoje. A Bíblia não precisa ser atualizada, nós é que temos que atualizar com o mover do Espírito, mas a palavra ela é a mesma. E a palavra diz: trazei todos os dízimos da casa do tesouro. Isso não muda, jamais. Então eu convidaria você agora, os diáconos, que distribuíssem os envelopes a você que vai hoje entregar o seu dízimo e a sua oferta na casa do Senhor. Porque é um grande privilégio, amados, de podermos estar aqui e poder devolver a Ele aquilo que pertence somente a Ele, que é 10% daquilo que nós recebemos, 10% que temos que devolver a Ele. O restante é os 90% que Ele deixa nas nossas mãos para poder administrar. E a palavra diz: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, diz o Senhor dos exércitos. Provai-me nisso, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas. Então o derramar de bênçãos sem medidas vem da nossa fidelidade ao Senhor nos dízimos e nas ofertas. Se você que já está pronto, você pode ficar de pé. Você vai pegar agora o seu envelope, que na realidade, quando você está com o seu envelope de dízimo, de oferta nas suas mãos, quando você vem e lança aqui, é como se você estivesse lançando uma semente, num terreno que é fértil, que é o reino de Deus. Amém? Então, toda semente, quando ela é lançada, ela vai trazer depois o tempo da colheita. Então, a semente do dízimo e da oferta, quando ela é observada fielmente, ela vai trazer sobre a nossa vida uma grande colheita. Você crê nisso? Diga amém. Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, ó Deus, por esta manhã. Ó Deus, obrigado pela presença do Teu Espírito Santo no nosso meio, ó Deus, pelo mover do Senhor, por aquilo que o Senhor está realizando em vidas aqui nesta manhã. Obrigado, ó Deus, por esse privilégio que o Senhor nos concede de poder devolver a Ti os nossos dízimos e as nossas ofertas. Lançamos diante do Senhor nesta manhã como uma semente, ó Deus, que irá multiplicar. Em nome de Jesus, iremos ver o tempo da colheita, ó Deus, iremos ver o tempo, ó Deus, do derramar das bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. Consagramos a Ti esses dízimos e essas ofertas no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar. Eu vou ter que pedir que venham por etapa, por causa das guidelines, das instruções aí, para toda vez quando for fazer alguma coisa na igreja, tem que ser por grupo. Então nós vamos chamar primeiro esse grupo aqui desse lado aqui. Os irmãos que estão aqui podem vir e entregar aqui no gasofilaço seus dízimos e suas ofertas. Agora esse lado aqui pode vir. Aleluia. Até no entregar o dízimo e a oferta, a gente sente a presença de Deus. Amém? Aquele grupo lá de trás pode vir, está liberado lá, do lado de lá. Peço esse grupo daqui, desse lado aqui, pode vir.
esse grupo daqui agora pode vir? Esse grupo aqui pode vir também, tá? Faz parte do mesmo grupo. Finalmente, os últimos serão os primeiros. Vocês daqui podem vir. Amém. Amém. Lembrando a todos, é que todos já sabem, né? Alguém estava perguntando ontem, perdi 1 hora de sono ou ganhei? Então, hoje você ganhou 1 hora, porque o ponteiro voltou para trás 1 hora. Se não tivesse voltado, hoje, nesse horário agora seria 12:09. Então ninguém reclama porque dormiu 1 hora a mais nessa manhã. Então, como eu mandei aquela regra, em inglês é fall back, spring ahead. Ou seja, no outono, volta atrás 1 hora, na primavera adianta 1 hora. Então agora só na primavera que a gente vai ter que fazer isso novamente. Amém? E lembrando que todos já sabem, especialmente você que vota dia 3, se você ainda não votou, é eleição aqui nos Estados Unidos. Então vota com o seu coração, vota no candidato que você deseja votar. O voto é secreto, você não precisa dizer para ninguém quem você votou. Não posso dar nenhuma sugestão para quem você deve votar daqui da frente, nem mesmo particular, porque o voto é algo individual. Amém? Então, você ora a Deus e vota no candidato que você acha que você deve votar. Amém? Se ganhar o seu candidato, bem. Se perder, continua bem. Da mesma maneira, porque quem está no controle da sua vida não é nenhum presidente, nem A e nem B, é Deus. Amém? Lembra de várias passagens, semana passada na pregação, e Jesus ia com ele. É isso que importa. Jesus está com você. That's it. You don't need anything else. Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor. E nesse momento agora, o Deigma, além de ser um adorador também, ele também é um ministrador da palavra de Deus e ele vai ministrar a palavra para nós nessa manhã. Mais uma vez, aplaudir o Senhor pela vida dele. Amém? Aleluia. Amados, é uma alegria estar com vocês nesta manhã. Minha esposa não pôde estar conosco. Nós viemos para Massachusetts a convite de uma igreja de Lowell, uma igreja da qual eu já tinha ministrado por várias vezes, e eles nos convidaram para, durante um tempo, auxiliar no pastoreamento lá em Lowell. Então minha esposa hoje pela manhã está ministrando aula para os novos membros da igreja, então ela não pôde estar conosco. Nós somos pastores de uma igreja em Goiânia, chamada Comunidade Alcance. Somos mentoreados, discipulados e cuidados pelo pastor Luciano Subirá e a pastora Kelly Subirá. Alguém já ouviu falar do pastor Luciano Subirá aqui? Ele é o meu pastor e ele é o fundador da Comunidade Alcance. Ele é pastor em Curitiba e nós somos pastores em Goiânia. Nós estamos aqui há mais ou menos 1 ano e 7 meses. Nosso visto vai até março de 2021 e estamos vivendo uma experiência, um tempo novo aqui na América, estamos sendo muito abençoados. Então, eu queria convidar você, incentivar você depois a nos conhecer através das redes sociais. Até mesmo porque hoje não tem mais CD para você comprar, para você ouvir música, agora é tudo nas plataformas digitais. Então, a gente está chegando no momento da vida agora que a gente se apresenta assim, prazer, meu nome é @Deigma Marques, né? Porque já está ficando tão assim que agora é tudo @. Então, se você quiser depois nos conhecer, Facebook, Instagram, Twitter, Deigma Marques, é esse nome estranho, mas é o meu nome mesmo, ok? E você vai poder conhecer, e todas as canções estão disponíveis nas plataformas digitais para que você possa ouvir, ser abençoado e compartilhar. Então, sempre que a gente viaja, a gente tenta levar um material conosco
para poder nos abençoar financeiramente, para poder nos manter e, enfim. Nós não temos mais material, não tem CD, mas a minha esposa, ela tem alguns materiais, as mulheres sempre gostam muito dessas coisas, né? Então a Nicole está aqui com a gente hoje, ela vai estar lá no final. Se você quiser depois, então, eu com a permissão do apóstolo, eu perguntei para ele se a gente podia mostrar, né? A minha esposa, ela representa uma grife feminina de uma irmã nossa, uma pastora amiga nossa de Goiânia, chamada Filhas da Fé Wear, Filhas da Fé. Então ela tem todas essas blusas aqui com mensagens cristãs, um material extremamente diferenciado. Depois você vai poder, esse aqui é o campeão de vendas, vou até mostrar porque é o campeão de vendas. Eu não sei o nome disso aqui não, irmãos. É, isso aí que ela falou, esse negócio aí que tem umas asas atrás. Enfim, a Nicole vai estar lá depois mostrando esse material para você. Se você quiser adquirir, você pode adquirir. E claro, né, vai nos abençoar tremendamente, tá bom? Eu queria compartilhar com você nessa manhã. Eu queria, na verdade, até contar um pouco mais do que Deus está fazendo na minha vida aqui. Eu creio que aquilo que Deus está fazendo, de alguma maneira, pode falar com você nesta manhã. Se você puder, abra sua Bíblia comigo em 1 Reis, capítulo 5. Eu não vou ler todo o texto por causa do nosso tempo. Eu vou abrir minha Bíblia aqui também. É uma história muito conhecida, então a gente nem precisa minha Bíblia está em inglês, gente. Estou nesse nível ainda não. Deixa eu pegar aqui, deixa eu mudar aqui, porque está errada a minha Bíblia aqui. Espera aí. Perdão, mas é 2 Reis, capítulo 5, tá? Desculpa. 2 Reis, capítulo 5. Segundo livro de Reis, no capítulo 5. Vamos orar? Senhor Jesus, nós mais uma vez nos colocamos nas Tuas mãos. Nós pedimos que a unção do Teu Espírito, a unção que ensina, ela opere nesse lugar. Nós nos abrimos, queremos ouvir a Tua voz, queremos ser instruídos da parte do Senhor. Por isso, Deus, fala conosco em nome de Jesus. Aqui em 2 Reis, capítulo 5, nós temos uma história muito conhecida. Como eu disse para vocês, eu não vou ler por causa do nosso tempo. Mas aqui é o relato de Naamã. A cura de Naamã. E Naamã, versículo 1 diz: o comandante do exército do rei da Síria era grande homem diante do seu Senhor. E de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora, verso 3, tomara meu senhor, Naamã, estivesse diante do profeta, que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor, assim e assim falou a jovem, que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e logo levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais. Até aqui por enquanto. Essa história, o apóstolo Paulo escreve que todas as coisas estão escritas para instrução e para ensino nosso. Tudo que está escrito para nos ensinar. E tudo que está relatado na palavra de Deus, além de histórico, também tem uma aplicação profética nas nossas vidas. E essa história nos conta de um homem muito importante. Provavelmente um homem muito rico. Até mesmo porque o que ele levou de presente para o homem de Deus, eu fiz uma conversão aqui.
Só para você ter uma ideia, ele levou 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro. O grama do ouro, se eu não me engano, acho que estava $100. Acho que $100 o grama do ouro. Eu estou falando de 75 mil gramas. Então esse homem levou algo muito importante. Ele era alguém muito importante, ele era alguém muito conhecido, ele era um homem de guerra, ele era um homem muito honrado, ele tinha servos. O versículo 1 nos mostra que ele era um homem honrado, respeitado. O versículo 2 nos mostra que ele tinha servos a seu serviço. No versículo 4 nos mostra que ele tinha o favor do rei da Síria. E ele recebeu uma carta de recomendação do rei da Síria. Eu queria que você entendesse algo. Naquela época não havia a documentação, não havia leis migratórias como existe hoje. Mas se eu pudesse comparar o que esse homem recebeu um passaporte diplomático do rei. O rei deu a ele uma carta, que por onde ele passasse com aquela carta, ele tinha passagem liberada. Por onde ele fosse, ele poderia mostrar aquela carta com o anel e o selo do rei, dizendo: olha, libera este homem por onde ele quiser passar. Vocês estão comigo? Ele não era qualquer pessoa. Ele não era uma pessoa qualquer, ele não era, como nós dizemos lá no Brasil, um Zé Ninguém. Ele era alguém importante, ele era alguém de muita conquista, ele era comandante do exército da Síria. A Síria estava conquistando grandes cidades e impérios. Inclusive tinha levado o povo de Deus, parte do povo de Deus cativo. Uma menina de Israel se tornou então serva de Naamã. Então eu quero que você entenda que esse homem era rico, ele tinha muitos bens, parte dos seus bens ele levou como presente para o profeta. É interessante quando ele diz 10 roupas, e talvez a gente leia isso, e isso não faça tanto sentido para nós hoje, porque hoje você vai aqui na Marshalls, na TJ Maxx e compra uma camiseta por $7, você compra uma calça por $10, roupa hoje é quase que descartável para nós, mas nesse tempo aqui, irmãos, roupa era algo muito complicado. Quem tinha muitas roupas era alguém bem de situação, era alguém financeiramente próspero. E ele pega 10 roupas finas e leva para o homem de Deus. Aquele homem, dotado de conquistas, dotado de bens, de prestígio, de honra. Mas aquele homem tinha uma situação na vida dele. Eu fico imaginando Naamã, comandante do exército, diante de todos aqueles soldados a seu serviço, a seu favor, diante daquelas tropas todas da qual ele comandava, aqueles homens todos batendo continência, aqueles homens todos prestando honra, prestando subserviência ao comandante Naamã, ao general Naamã, aquele homem que tinha o poder, aquele homem que tinha autoridade, aquele homem que tinha toda, eu não posso afirmar, eu não sei, eu não estudei a fundo para saber quais eram os emblemas que ele usava, ou alguma coisa que determinasse se era um capacete, se era um elmo, o que era, o que ele usava, que quando alguém olhasse para ele dizia, esse homem é do alto escalão. Eu sei que hoje no Brasil, acho que aqui não é diferente, os generais, os comandantes, eles têm emblemas, eles têm medalhas que eles colocam, que quem olha e bate, esse cara não é qualquer pessoa. Esse homem é alguém importante. E eu quero que você imagine comigo Naamã, um homem que andava no meio da tropa com a sua roupa, com a sua indumentária, aquele homem todo, cheio de glória, cheio de honra, cheio de conquista, andando pelo meio, mas quando ele chegava em casa no final do dia, ao chegar em casa no fim do dia, queria começar a tirar a sua roupa, queria começar a tirar a sua armadura, seja, não sei o que ele usava, mas quando ele começava a tirar, e quando ele ficava na frente do espelho, ele via a sua realidade. Tinha bens, tinha conquistas, tinha servos, tinha passaporte diplomático, tinha passagem livre, mas a Bíblia diz no versículo 1, Naamã era tudo isso, vírgula,
porém leproso. E isso fala comigo. Isso mexe muito comigo. Porque, às vezes, eu deixo com que as minhas conquistas, às vezes eu deixo com aquilo que eu fiz, com aquilo que, eu olho algumas coisas e se eu não guardo o meu coração, se eu não olho para o meu coração, essas coisas começam a encher os meus olhos. E é muito interessante, porque quando eu olho para a minha vida, eu disse para vocês que queria contar um pouco da minha história. Quando a gente recebeu o convite para vir para os Estados Unidos, já era um sonho antigo nosso passar um tempo aqui, viver um tempo aqui. Eu tenho família que mora aqui há mais de 20 anos já. Quando eles chegaram em Framingham. Eles chegaram, hoje eles moram na Flórida. Minha mãe morou aqui um tempo, hoje ela está no Brasil. Meu irmão mais novo morou aqui um tempo, hoje ele está no Brasil. Minha irmã mais velha mora na Flórida, meus sobrinhos estão na Flórida, Geórgia. Eu nunca vim para cá, para morar. E sempre tinha um desejo de morar aqui. E, como todos vocês sabem, bem melhor do que eu, quando a gente está lá no Brasil, a gente sonha em morar aqui, a gente pensa que vai ser só Disney. Não é verdade? A gente acha que vai ser só Disney. E de repente eu recebi o convite, nós ficamos empolgados, oramos a Deus, Deus deu o ok, e a gente chegou aqui. Chegamos aqui. E de repente quando eu cheguei aqui, eu me deparei numa cozinha. A igreja que nós trabalhamos lá em Lowell tem um trabalho com os homeless da cidade. Nós servimos comida para os homeless da cidade. E de repente eu me peguei na cozinha, lavando panelas. Irmãos, é muita panela, não foi pouca panela, mas muita panelas. E grande. E de repente eu me vi fazendo comida. Não tem nenhum problema com isso. Mas de repente a gente começa a olhar, puxa vida, isso é para mim? Isso faz parte do projeto de Deus para a minha vida? E a gente começa a ver, por exemplo, um homem como Naamã, cheio de honras, cheio de conquistas, cheio de coisas, cheio de títulos. Mas quando ele chegava em casa no fim do dia, quando ele começava a tirar a sua roupa, ou quando ele se via diante do espelho, ali ele via a sua realidade. Eu tenho tudo isso, mas eu ainda continuo leproso. Então, às vezes, eu comecei a deixar as minhas conquistas, os CDs gravados, os vídeos do YouTube, os views, e toda aquela coisa, aquilo vai enchendo o nosso coração, aquilo vai mexendo conosco. Afinal de contas, eu tenho uma igreja com tantas pessoas, afinal de contas, eu sou pastor de uma grande multidão, eu sou isso, eu sou aquilo outro. Essas coisas começam a encher o nosso coração, e nós nos esquecemos, de fato, quem nós somos. E Deus usa de circunstâncias para tratar com o nosso orgulho, com o meu orgulho, com a minha soberba, com a minha dificuldade. Porque a tônica da nossa ministração nessa manhã é: eu preciso ser humilde, como Jesus foi, como Ele é. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso alvo. Convém que Ele cresça e eu diminua. Essa música, na verdade, ela é conhecida no mundo todo como Que Ele Cresça. Mas o nome dessa música é Humildade. Mas não adiantou, ficou conhecido como Que Ele Cresça. Isso aí não teve jeito, né? Todo mundo só fala como Que Ele Cresça. Mas por quê? Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, a sua infinita humildade. Ele foi servo de todos os irmãos. Filipenses capítulo 2 fala que Jesus assumiu a forma de servo. E é interessante como Deus às vezes usa algumas circunstâncias para tratar comigo. E eu queria caminhar com a história de Naamã para tentar compartilhar com você. No versículo 8, quando ele chega diante de Naamã, de Eliseu, você vai ver que Eliseu nem recebe ele. Você consegue imaginar qual foi a reação daquele homem quando o Eliseu falou: não, eu não vou nem encontrar com ele, não tenho tempo para ele. Só manda um recado. Vai lá e fala para ele que se ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão,
está tranquilo. Naamã fica indignado. Naamã fica irritado. Naamã chegou com a sua comitiva toda. Ele levou ouro. Vocês têm noção a quantidade de ouro e prata que ele levou? Então ele não levou isso sozinho. Tinha gente com ele. Tinha animais com ele. Então Naamã chega com uma comitiva. E talvez na cabeça dele, ele pensou o seguinte. Porque primeiro ele foi ao rei. Falou, rei, eu vim aqui para ser curado. E o rei rasgou suas vestes. O rei falou, quem sou eu para te curar? Vai até o homem de Deus. Então ele pega toda aquela comitiva e vai em direção ao homem de Deus. Vocês estão comigo? Quando ele chega diante do homem de Deus, eu fico imaginando, agora é a minha mente. Alguém chega para Eliseu e fala assim, olha, Naamã está lá fora. Eliseu só manda um recado para ele. Eu fico imaginando que Naamã ficou extremamente indignado, irritado. Por quê? Porque ele pensou, eu cheguei aqui com a minha grande comitiva, eu sou uma pessoa importante, certamente eu serei bem recebido. Certamente eu serei honrado nesse lugar. Olha a quantidade de ouro e prata que eu trouxe. Certamente vão fazer uma cerimônia. Inclusive Naamã se queixa quando ele recebe o recado. Eu imaginei que ele faria suas orações comigo. Eu imaginei que ele viria aqui. Sabe, irmãos, às vezes nós nos colocamos diante de Deus e nós imaginamos que Deus só está agindo, só está falando, só está agindo conosco, se for da maneira como nós pensamos. E às vezes, lavando uma panela na cozinha, Deus está agindo na nossa vida. E nós não estamos vendo. Porque nós imaginamos que Deus só age quando tem o... Nós imaginamos que Deus só fala, só age quando vem o fogo. E olha que eu amo fogo, eu amo as reuniões cheias do fogo, eu amo o reteté, eu amo essas coisas. Mas nós não podemos imaginar que Deus só age dessa maneira. Porque às vezes Deus não está no terremoto, Deus não está no fogo, Deus não está no vento, Deus só está na brisa. Porque a brisa, para nós, pode ser algo que a gente nem vê, não está nem percebendo. Mas mesmo quando não estamos percebendo, Deus está movendo. Vocês estão entendendo, irmãos? Então Naamã ficou indignado. Ele disse, inclusive, eu imaginei que ele viria, ele faria suas orações. Eu fico imaginando que talvez Naamã imaginou até uma cerimônia. Vem, nós vamos orar, vamos fazer algo, vamos... Não, Naamã manda uma resposta simples. Eliseu manda uma resposta simples para ele. Vai lá e se banha 7 vezes no rio. E qual foi a resposta de Naamã quando ele recebeu o recado de Eliseu? A resposta foi, na minha terra tem rios muito melhores do que esse barro que tem aqui. A minha terra tem águas muito mais limpas e cristalinas do que isso aqui. Se eu soubesse que era isso, eu não tinha nem vindo. Estou aqui parafraseando agora. Por quê? Porque nós sempre achamos que Deus só está fazendo algo quando é grande. Quando é pequeno e simples, a gente, não, Deus não está fazendo nada. Porque é simples, porque é pequeno. Porque aos nossos olhos parece não ter muito valor. E Naamã revoltado, então volta, pega a sua comitiva e está voltando para casa. Até quando alguém chega e fala assim, Senhor, se eu tivesse te pedido algo difícil, o Senhor não teria feito? Claro que eu teria feito. Por que não faz a fácil? Nós lemos isso hoje e pensamos assim, como esse Naamã foi tolo. Mas irmão, será que às vezes eu e você não agimos da mesma maneira? Quando Deus nos pede algo simples, quando Deus nos pede para sermos simples, quando Deus nos pede para fazermos algo simples, talvez essa semana Deus falou com você, algo simples do tipo, faça um bolo e leva para fulano.
E a gente pensa assim, meu Deus, como é que é isso? Porque às vezes a gente só acha que é Deus quando Ele manda dar o carro. Não é? Quando Deus manda dar o carro, a gente pensa, meu Deus, agora eu vou ter que dar, Deus falou comigo. Mas o bolo também é. E por que quando eu recebo um carro eu fico tão empolgado? E quando eu recebo o bolo eu falo, legal. Porque o carro foi de Deus e o bolo não? Deus está trabalhando em nós, irmãos, nos mínimos detalhes. Deus está trabalhando em nós, cada coisa. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido, Deus só tem um interesse com você. Te fazer parecido com Jesus. Esse é o único interesse do Senhor comigo e com você. Deus não tem interesse em me prosperar. Deus não tem interesse em me dar casa nova, carro novo, ainda que Ele vai me dar tudo isso. Mas esse não é o interesse de Deus. O interesse de Deus comigo e com você é nos tornarmos parecidos com Jesus Cristo. Esse é o interesse de Deus conosco. E às vezes, Ele tem que usar dessas circunstâncias para poder nos chamar para a realidade. E dizer, opa, você está cheio de honras, mas a hora que você levantar a roupa, aí você vai ver que tem lepra aí dentro. Então, queridos, o que você conquistou, quem você é, aquilo que você é importante? Sim. Mas isso enche os olhos de Deus? Não. O que Deus espera de mim e de você? Sermos homens e mulheres que expressam Jesus Cristo. Homens e mulheres que andam e que agem como Jesus. Por isso nós somos chamados de cristãos. O que são os cristãos? Fragmentos, pedaços de Cristo. A palavra cristão, ela significa pequenos cristos, fragmentos de Cristo. Então, você e eu, chamado de cristão, nós temos um peso e uma responsabilidade muito grande sobre a nossa vida, porque ser um cristão significa eu sou um fragmento de Cristo. Então, eu tenho que tratar a minha esposa como Cristo trataria. Eu tenho que honrar e ensinar os meus filhos como Cristo faz. Eu tenho que honrar a minha liderança, eu tenho que honrar na minha igreja, eu tenho que trabalhar aqui como Cristo faz. Eu tenho que ser alguém no meu trabalho como Cristo. Eu tenho que ser alguém que expressa Jesus Cristo. E para que você e eu expressemos Cristo, eu quero te dizer algo nessa manhã. Eu relutei muito ao ministrar essa palavra. Eu cheguei aqui e falei, não vou ministrar essa palavra, não vou ministrar isso, não vou ministrar isso. Toda hora eu procurava outra. Eu falei, eu vou ministrar outra coisa, voltava nessa palavra. Eu não sei, talvez essa palavra é para você. Eu não sei para quem é. Ela é para mim. Mas eu quero te dizer nessa manhã, meu querido, Deus não vai jamais desistir de você. Mas Ele está empenhado em uma coisa. Tornar você parecido com Jesus. Jesus falou, eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. E nós temos que dizer, eu faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Então, no meu trabalho, na minha casa, na escola, na universidade, aonde eu estiver, na igreja, onde eu estiver, eu tenho que fazer aquilo que Jesus faz. Só que às vezes, estou falando de mim agora de novo, só que às vezes a gente começa a deixar algumas coisas entrar no coração. Fiz grandes eventos no Brasil, ao longo de quase 20 anos de ministério, viajando em vários lugares. Já ministrei para evento com 18 mil pessoas, estádio lotado, ginásio lotado, cheio de gente. E às vezes a gente vai nesses lugares, a gente fica empolgado. E quando a gente chega no lugar que tem 10 pessoas, 15 pessoas, a gente já não fica tão mais empolgado assim. Por quê? Porque as nossas conquistas vão enchendo o nosso coração. E aí então Deus precisa falar assim, vamos fazer o seguinte, vai lá no Jordão e se banha 7 vezes para você se curar dessa situação sua aí. Eu quero te fazer uma pergunta nessa manhã.
Você vai pensar consigo mesmo, você não vai responder para mim. Mas qual é o seu Jordão? Seu Jordão às vezes pode ser seu colega de trabalho que pega tanto no seu pé que te humilha, que te pisa. O seu Jordão às vezes pode ser, não sei, uma situação que trata com você. O Jordão às vezes pode ser o anonimato. Ninguém te conhece, ninguém sabe quem é você. E por que tudo isso? É porque Deus nos ama. O Senhor me ama. O Senhor te ama. E Ele só tem um interesse comigo, com você. É nos levar para o céu. É para estar com Ele. Irmãos, tudo isso aqui vai passar. Tudo isso aqui vai ficar. Tudo. Então, Naamã ouve aquele recado e diz assim: se tivesse pedido uma coisa difícil, o senhor não faria? Sim, claro que eu faria. Então por que não faz a fácil? Então ele decide. E vocês sabem da história. Ele vai no Jordão e se lava. E ao terminar aquela cerimônia, diz a Bíblia que ele estava com a pele restaurada, curado. Isso fala do quê? Quando eu aceito os processos de Deus na minha vida, eu vou ficando cada vez mais restaurado à imagem original. E qual é a nossa imagem original? Jesus. O apóstolo Paulo fala que nós vamos sendo renovados de fé em fé e de glória em glória, conforme o quê? A imagem do seu Filho. Então os processos na minha vida, os processos na sua vida, eles servem para restaurar a nossa imagem. E qual é a imagem que nós temos que refletir? A imagem de Jesus Cristo. Então nessa manhã, querido, eu vim aqui para te dizer algo. Aceite o Rio Jordão da sua vida. Por mais que você tenha Abana e Farfar, que são os rios que Naamã fala. Os rios de Damasco. Por mais que você tenha grandes conquistas, por mais que você tenha grandes coisas, por mais que quando você olha a sua trajetória, você tenha honras, você tenha conquistas, você tenha algo, Deus, às vezes, coloca um Rio Jordão barrento, cheio de lama na nossa vida, para que a gente possa diminuir, para que Ele cresça em nós. Por isso João disse, quando ele foi vindo, ele disse: convém que Ele cresça e que eu diminua. A gente canta isso, e é maravilhoso cantar isso, mas você consegue imaginar a profundidade disso? Você consegue imaginar o quão sério é isso? Que Ele cresça e que eu diminua. Eu diminuir significa eu deixar de ter razão. No meu casamento, para que Cristo cresça e que eu diminua, eu tenho que deixar de argumentar com a minha esposa. Eu tenho que tratar a minha esposa como Cristo. Então, quando eu faço isso, eu estou diminuindo. E Ele está crescendo. Quando eu peço perdão para alguém, quando eu tenho que pedir perdão para o meu irmão, quando eu tenho que pedir perdão para uma pessoa, Deus, na verdade, não está me humilhando. Eu quero dizer algo para você. Existe um conceito distorcido na maioria dos cristãos. Não é aquele que é humilhado, que será exaltado. Isso não é bíblico. Isso não é verdade. O que está escrito não é aquele que é humilhado. O que está escrito é aquele que a si mesmo se humilha.
Então, eu como cristão, eu como filho de Deus, eu tenho que aprender, eu tenho que, eu mesmo, me humilhar. Porque a tempo certo, Ele, no tempo dele, na hora dele, do jeito dele, da maneira dele, vai exaltar o que tem que ser exaltado. Então nós precisamos entender que o interesse de Deus em colocar o Rio Jordão na nossa vida, não é para nos humilhar, não, é para que a gente entenda, eu tenho que passar por esses processos. Porque o desejo de Deus é que eu seja restaurada a imagem dEle, e a imagem dEle é a única coisa que Deus quer em mim e em você. A imagem dEle, a imagem de Jesus Cristo. Estou terminando. Mas quando Deus colocou o homem no Éden, o Senhor disse para o homem, cresça, multiplique, domine a terra. Qual era o projeto original de Deus? O homem, antes do pecado, ele tinha a imagem de Deus. Como é que ele foi criado? Gênesis capítulo 1, verso 26, diz o quê? Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa. Então o homem tinha a imagem e a semelhança de Deus. Amém, igreja? O pecado entrou. O que o pecado fez? Diga comigo, comprometeu a imagem. Repita comigo, comprometeu a imagem. Tanto é que quando Deus vai passear pelo jardim, qual foi a pergunta de Deus? Adão, onde está? Agora eu te pergunto, Deus não é onisciente? Ele sabia onde Adão estava? Claro que ele sabia. E por que ele perguntou? Ele perguntou porque aquele Adão que Deus havia criado não estava lá mais. O pecado comprometeu a imagem. E depois de Adão, Adão não comprometeu só a si. Adão comprometeu toda uma geração. Todo mundo que foi gerado depois de Adão foi gerado de maneira pecaminosa. Foi gerado com pecado em si. Adão era uma matriz. E ele comprometeu a matriz. Se comprometeu a matriz, tudo aquilo que foi feito, só foi comprometido. Veio Cristo. O segundo Adão, o apóstolo Paulo fala do segundo Adão. O primeiro Adão gerou em pecado. Veio Cristo, o segundo Adão. O que o segundo Adão veio, Jesus Cristo veio fazer? Ele veio restaurar a matriz. Porque a partir dele, todos aqueles que nascem de Cristo se tornam alguém capaz de expressar a imagem de Deus na terra. Vocês estão entendendo? Então, qual é o compromisso de Deus comigo, Deigma? Você tem que ser a imagem do meu filho. Esse é o compromisso de Deus comigo. Qual é o compromisso de Deus com você? Tornar você a imagem de Jesus Cristo. Aquele que nasceu de Cristo, nasceu conforme a sua imagem. Então o Senhor, querido, se for necessário, vai colocar Rio Jordão na sua vida. Posso ouvir um amém? Essa palavra não é legal, né? A gente não gosta desses Rio Jordão. Mas se for necessário, o Senhor vai colocar situações. Para quê? Para que a gente entenda, eu preciso me tornar a imagem de Jesus. Quando Jesus estava conversando com seus discípulos, ele disse, e o mundo saberá que vocês são meus discípulos. Não quando os templos estiverem cheios, não quando os milagres estiverem acontecendo. Jesus diz o seguinte, o mundo saberá que vocês são meus discípulos, quando vocês vos amarem uns aos outros. Por quê? Porque a maior atitude de Jesus não foi os seus milagres. Não foi as ressurreições que ele fez. A maior atitude de Jesus foi o seu amor para com a humanidade. Amém, queridos? Que ele cresça em mim. Que ele cresça em você. Mas para ele crescer, nós temos que diminuir. Você recebe essa palavra nessa manhã?
Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar, assentado mesmo, vamos orar. Aleluia. Aleluia. Eu não sei quais são os rios Jordão que você tem enfrentado. Não sei se você tem passado por algumas situações que parece que não sei por que eu estou passando por isso. Eu não sei por que talvez você está pensando assim, por que Deus está me humilhando desse jeito, gente? Por que eu estou sendo humilhado? Nem é Deus, né? Por que eu estou enfrentando essa situação? E às vezes a gente não entende, irmãos. A gente pode não entender agora. E às vezes eu chego diante de Deus, Deigman, chego diante de Deus e começo a argumentar com Ele: Senhor, mas olha isso, olha as minhas conquistas, olha o meu nome, olha isso, olha aquilo, olha isso. Isso não impressiona a Deus. A única coisa que impressiona o Senhor é a minha capacidade de obedecê-lo. Você vai ver algumas vezes Jesus dizendo, os apóstolos, né, os evangelhos dizendo: e então Jesus maravilhado disse: ó mulher, grande é a tua fé. O que impressiona a Deus é a nossa capacidade de obedecê-lo. Porque quem crê, obedece. Então eu quero terminar nessa manhã dizendo para você, querido, se for preciso se lançar no Jordão, lance-se. Se lance no Jordão. Se for preciso, faça o que for preciso, mas deixa Deus restaurar a imagem dele na sua vida. Você pode orar ao Senhor nesse momento. Fale com Ele nesse momento. Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. De louvor, digno de louvor, tu és santo. Você pode cantar comigo? Poderoso é o Senhor nosso Deus. Adore ao Senhor nesses momentos finais da nossa reunião. Poderoso é o Senhor nosso Deus.
nosso Deus, Ele é o Rei da glória. Aleluia. Com toda a sua força, diga comigo agora. Santo. Meu Senhor. Senhor, digno de louvor. Tu és santo, meu Senhor, poderoso, digno de louvor. Só a igreja. Tu és santo. Diga ao Senhor. Feche os seus olhos, querido. Libera a sua voz aí. É pro Senhor que você está cantando. É para Ele. Adora Ele. Adora Ele. Adore. Vem, Senhor, vem, 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 enche-nos do teu Espírito Santo. É o Senhor Deus poderoso, de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Nós te adoramos nesta manhã, Senhor, porque a tua palavra nos alimenta, a tua palavra nos enche de esperança, a tua palavra nos enche de esperança. O Senhor está conosco, o Senhor é conosco, o Senhor jamais nos deixa. Aleluia. Eu oro por cada irmão, cada irmã nesta manhã, nesse lugar, Jesus. Faz de nós a imagem do teu Filho, Senhor. Nos faz conforme a imagem de Cristo Jesus. Que a glória do Senhor esteja sobre nós, em nós e através de nós. Aleluia. Você recebe isso nessa manhã, querido? Muito obrigado por poder compartilhar a mesa do Senhor com vocês nessa manhã. Que essa palavra produza frutos na sua vida, em nome de Jesus. Muito obrigado, apóstolo. Muito obrigado, querido. Deus abençoe cada um de vocês. Aleluia. Amém? What a blessing. Awesome. Os jovens aí gostaram? Digo amém. Muito bom, tremendo a ministração, tudo foi uma bênção. Quero aproveitar e agradecer ao Degman por ter aceitado o convite, estado conosco aqui nessa manhã. Os que acompanharam ele aí, os dois, baterista e o guitarrista, mais os que vieram com você, e também o Silvio, mais o Toninho ali ajudando. Amém? E estamos chegando ao final. Para quem deseja adquirir aquelas camisetas, você deve virar ali à esquerda depois. E o problema, a questão do quem está indo embora deve ir direto e sair. Quem for adquirir o material, fica ali daquele corredor para você e mantenha a distância de 6 pés, não pode ter aglomeração. Amém, amado? Depois de uma mensagem dessa aí falando o marido tratar a esposa, tem que começar a partir de agora, né?
Amém. Lembrando a todos que quarta-feira, vocês vão saber que é um novo presidente, ou o mesmo vai continuar, ou vai ter um novo. Quarta-feira nós vamos ter culto aqui às 7h da noite, amém? E no próximo domingo, a ceia do Senhor, às 10h da manhã, a mensagem é sobre a parábola do bom samaritano. Se Deus não mudar até lá, essa é a mensagem no próximo domingo. Amém, amados? Eu vou dar a bênção apostólica e aí eu vou chamar os grupos que devem sair primeiro. Ninguém deve sair antes que eu liberar você. Amém? Não pode haver aglomeração aqui. De acordo com as autoridades, assim que termina o culto, cada um deve ir para a sua casa, entendeu? Então, só você que for comprar ali, passa para comprar. E depois você já pode dirigir para o seu carro e vai debaixo da bênção e da paz do Senhor. Amém? Obrigado, Senhor, por esta manhã, ó Deus, aqui na tua casa, ó Deus, pelo mover do teu Espírito Santo no nosso meio, pela palavra que foi ministrada aos nossos corações. Saímos daqui alimentados, ó Deus, com a tua palavra. Obrigado, Senhor, e agradecemos pela vida do Degman Marques, da sua esposa, da sua família, que o Senhor possa continuar abençoando-os, ó Deus, nesse tempo que eles estão aqui na América, em nome de Jesus, amém. Agora, ao retornarmos para os nossos lares, que a tua boa mão possa acompanhar, ó Deus, e proteger cada um dos teus filhos e das tuas filhas, e que possam ter uma semana abençoada em ti, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos, hoje e para todos sempre. A igreja diz. Então vou chamar agora o primeiro grupo. Pode ser esse grupo aqui, daquele canto ali. Amém, onde está o Marcos Esquiavão, mais algumas outras pessoas. Lembrando a vocês que o material está aqui no corredor. Você que é marido, não perca a oportunidade de você presentear a sua esposa, marcar alguns pontos com ela, adquirindo essas camisetas lindas. As mulheres gostam muito. Deixa eu liberar aqui primeiro. Agora esse lado aqui também está liberado.